Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. De Ancelotti para a estreia do Brasil contra o Marrocos na Copa do Mundo 2026. A partir de agora, a gente começa a debater o que tem de certeza e o que tem de dúvidas aí em torno desse primeiro confronto com o Brasil, que acontece de ser justamente o que há a maior expectativa, pelo menos inicial, as partidas aqui vão dizer, mas de grau de dificuldade para a seleção brasileira nessa fase de grupos. Sou Celso Shigami, estou aqui com o Fred Figueiredo e com o Maestro Cássio Zirpoli para a gente se debruçar. Fred, sobre, como eu destaquei, o que tem de certeza e o que tem de dúvida nessa forma com a qual Ancelotti vai iniciar a caminhada do Brasil na Copa do Mundo. Celso, havia, com muita clareza até, um desenho tático e até uma escalação base para o Brasil começar a Copa do Mundo. Na coletiva de Ancelotti, quando da convocação para os amistosos de março, quando se falava, eu já tenho 16 nomes para a Copa, 17, ele também disse que já tinha o time titular da estreia definido na cabeça. Pronto. Ele tinha o time titular pronto para colocar em campo contra o Marrocos. Daquele time que ele esboçou, ou que ele tinha convicção, e a gente tentava identificar as peças, duas dessas peças foram cortadas, aliás, sequer chegaram a ser convocadas por conta de lesões. Era Militão e Estevão. O lateral direito, o zagueiro que jogaria como lateral direito, e Estevão, que preenchia uma das peças de um quarteto ofensivo muito móvel que Ancelotti montou. Já a partir dos 25, 30 minutos do primeiro tempo do último amistoso contra o Egito, mais uma peça foi retirada, mais um titular foi retirado. O Wesley, lateral direito, que herdou a posição, meio que a posição que era dele, mas herdou a posição de Militão, sentiu uma grave lesão muscular e foi cortado da seleção brasileira, nesse caso, corte definitivo, de fato. Né? Assim como a gente debateu no dia do amistoso, convocar um outro lateral direito não parecia o caminho. E Ancelotti foi por essa linha. Lógica, e convocou Ederson. É uma seleção brasileira sem nenhum lateral direito. Tá? São 26 nomes e nenhum lateral direito de origem. Né? De origem. Então surge mais uma dúvida com a lateral direita. Mas não é por aí que pairam as grandes interrogações. A forma como o Ancelotti conduziu, sobretudo, os últimos 4 dos 12 jogos que ele teve à frente da seleção, eu estou me referindo aos amistosos contra França e Croácia, e, sobretudo, esses dois últimos, Panamá e Egito, esses dois últimos foram de muita rodagem. Um time no primeiro tempo e um time no segundo tempo. No jogo contra o Panamá, o time reserva deixou a impressão melhor. E ela é muito atual, muito presente. Né? E até porque o time reserva tem pelo menos 2 jogadores que têm um apelo popular maior do que os titulares. Eu estou falando de Endrick e de Paquetá. Por conta disso, se criou em todo o entorno que comenta a seleção brasileira, qualquer programa que você entre para assistir como o nosso, fala em interrogações. E a gente vai debater essas interrogações. Mas eu acho que tem um debate aí, que é o cerne da questão, é se não seríamos nós, analistas, não estaríamos um pouco com crise de ansiedade e de urgência pré-Copa do Mundo, colocando interrogações onde o treinador disse que não haveria interrogações,
Pode ser isso. Talvez a gente esteja supervalorizando demais o que aconteceu contra Panamá e Egito, que talvez para Ancelotti tenha sido só uma movimentação ali, um trabalho tático, um teste. Existem muitas dúvidas. A gente vai embarcar aqui nas dúvidas que existem. Mas a gente vai ainda nesse programa dar nossa visão, nossa escalação ideal, o que a gente acha que Ancelotti vai fazer. Mas eu tenho o sentimento de que a gente vai ter um time sábado muito mais próximo do eixo do trabalho. E aí o eixo do trabalho se encerra, entre aspas, em março, depois do jogo contra a Croácia, do que uma reviravolta por conta desses dois amistosos. No entanto, a porta aberta para a reviravolta é a vaga de Estevão. Muito mais do que a de Wesley, é a vaga de Estevão, porque não tem nenhum substituto imediato. Daí, pode-se criar um quebra-cabeça, né? Aquele time que ele tinha na cabeça se desfez, tá? Luiz Henrique seria o substituto imediato, mas eu não sei se Luiz Henrique é um jogador para primeiro tempo e para ser titular na estreia da Copa do Mundo. Perfeito, Fred. Mas vamos começar a falar um pouco das certezas, tá? Maestro, eu acredito que apesar de ter algumas lacunas na nossa cabeça, algumas dúvidas que pairam, acho que esses 7 jogadores aí, a gente imagina que estarão entre os titulares do jogo contra o Marrocos, né? Sem dúvida, Celso. Mesmo Marquinhos, que teve uma falha grave ali naquele amistoso contra o Egito, mas nada que coloque em dúvida. Qualquer mudança aqui seria só na parte física. Assim, na parte técnica, nesse momento, em relação ao time, para essa estreia, eu não vejo nenhuma possibilidade de mudança. Daí tem um destaque. Rafinha e Bruno Guimarães tiveram uma boa participação. Só em relação ao último amistoso, né? Ou seja, para chegar com um pouco mais de confiança para esse jogo. Mas enfim, de fato são os 7 nomes. Gabriel Magalhães não jogou, né? Foi poupado, mas obviamente é titular na estreia contra o Marrocos. Lembrando que Marquinhos e Gabriel Magalhães disputaram a final da Champions. Assim como Martinelli. Exatamente, assim como Martinelli, né? E por isso acabaram se apresentando depois, né? Isso. Gabriel Magalhães foi um personagem quase que principal, né? Isso. Da final. E eu até li um relato bem impressionante de que nunca eu acho que foi Guardiola que deu esse relato, acompanhando a repercussão, tá? Da perda do título pelo Arsenal, de que nunca tinha visto uma reação de uma torcida como num caso como esse, do cara que perdeu um pênalti do título mais importante, de um abraço, assim. Ele disse que ficou emocionado com a reação da torcida do Arsenal no entorno de Gabriel. Porque tem algumas situações aí. Falando rapidamente disso, porque de fato chamou a atenção de Gabriel Magalhães. Porque podia ser uma preocupação ele trazer esse peso, ainda né? Pode, de certa forma. Pode, né? mas eu acho que começou... Primeiro, o título inglês alivia um pouco, ainda que tenha sido a maior conquista, mas assim, o Arsenal não era campeão inglês desde 2004, no 22 anos. Então, assim, para um dos maiores times da Inglaterra, onde a relação de campeonato nacional é meio campeonato estadual pra gente. Você não passa 22 anos sem ganhar o campeonato estadual, e dentro dessa uma lógica assim, parecida. Então, a conquista do Arsenal foi gigantesca. E ela, foi tipo a gente viu nos últimos anos, Flamengo e Botafogo, com Libertadores e Brasileiro ali na reta final. E logo depois que veio a Champions, pra ter uma ideia, a carreata do título inglês só foi... para não atrapalhar a Champions, e foi no dia seguinte da Champions. Inclusive, todo mundo falou, caramba, perde o time, é vice-campeão nos pênaltis com esse pênalti de Gabriel Magalhães, como é que vai ser a chegada? Entupido, Londres, assim. Obviamente, havia uma dor ali, mas também havia uma celebração de outra conquista tão importante quanto para o clube, como foi voltar a ser campeão da Premier League. E também eu acho que ajuda, Fred, nessa questão do abraço, o fato de que ele jogou muito bem a final. Então, assim, a bronca é se ele realmente tivesse ido mal a final inteira e para coroar a atuação ainda perde o pênalti do campeonato. Mas não foi o caso. O pênalti acabou sendo uma fatalidade para a atuação que ele teve. Foi o melhor da final, inclusive. Pois é. Acho que fica só, de certa forma, essa dúvida. É o psicológico, é questão do psicológico, né? Mas Marquinhos começou a trabalhar na hora. Exatamente. Já chegou lá naquela imagem que já é icônica, né? De certa forma até histórica.
Marquinhos que perdeu também o pênalti para o Brasil naquele jogo contra a Croácia, e por conta disso sabia o que estava sentindo ali Gabriel Magalhães, que dias depois se uniria a ele como companheiro e não como adversário. Então acho que aquela imagem é muito marcante e que bom, né, que Gabriel Magalhães teve o abraço da torcida mais popular de Londres, né, que como o Cássio falou, carecia aí desse título nacional há muitos anos, há mais de 2 décadas, e por conta disso era de se esperar uma grande festa, como a gente viu. Agora, o abraço, de fato, é algo a se destacar, porque é curioso, no mínimo curioso. Vamos para as dúvidas? Vamos lá, vamos para as dúvidas. A gente vai começar as dúvidas pelas posições. E a gente vai começar já... Ao olhar para o campo, você já percebe logo a falta das 2 laterais, que são as posições em que o Brasil é muito carente, a ponto até de poder comprometer a campanha do Brasil na Copa do Mundo. Eu diria que, se não fossem as 2 laterais, a gente poderia estar falando de um Brasil realmente mais próximo do grupo das favoritas ao título. Tá? As 2 laterais são problemas a ponto de que, como a gente já destacou nesse programa, 26 jogadores e nenhum lateral direito convocado. Tá? Por conta disso, a primeira dúvida que fica é em relação à lateral direita, com 2 zagueiros disputando a posição. Na verdade, Danilo, um zagueiro, né, que é lateral direito, né, de origem até. Danilo joga nas 2 funções, mas é, dos 26 nomes, o 26º. Isso. Aquele que ninguém enxerga que ele está na seleção por mérito técnico. Pela performance recente. Sim. Né? Veja, aí eu acho que não tem muita dúvida, tá? Mas não significa que não seja um ponto de extrema atenção. Né? Acho que já fazia parte da estratégia de Ancelotti há muito tempo ter um jogador de características mais defensivas ali ocupando o lado direito da defesa do Brasil. E acho que Ibáñez, diante do que o Brasil tem à sua disposição, acaba sendo o jogador que vai desempenhar essa função com mais proximidade em relação às características, principalmente a parte Aqui me tática. Surpreenderá muito se Danilo acabar começando se começar essa Copa do Mundo na frente. Jogou, mas jogou porque Ibáñez já estava jogando. Exatamente. Né, como zagueiro. Eu só não diria que me surpreenderia muito, porque não seria uma surpresa maior do que ele já está lá. Então, se ele está lá, eu acho que a essa altura, depois de perder um jogador da posição, eu não acharia... Veja, eu não faria isso, mas eu não acharia a coisa mais surpreendente do mundo, não. Ibáñez foi convocado para isso, né? Exatamente. Até haveria... Já se debateria até se ele poderia ser titular no lugar de Éder Militão. Não, de Wesley, né? Depois que o Wesley ficou. Depois da lesão. Porque ele veio justamente para a vaga de Militão. Porque claramente, como é que Ancelotti quer compensar a falta de qualidade nas laterais? Segurando os laterais. Isso. Eles pagam a conta de um Brasil com 6 jogadores chegando na frente o tempo todo. Exatamente. Com os volantes que pisam na área. Bruno Guimarães faz gol, rouba a bola na entrada da área, Casimiro faz gol, são volantes que estão na área. Exatamente. Então é quase como se o Brasil fosse montado com 4 zagueiros. E eu acho que é por aí, e é por isso que eu acho que aí vai Ibáñez. Eu também iria de Ibáñez aqui. Tá? Não só iria pessoalmente, mas acho que vai ser Ibáñez mesmo, o lateral da seleção. Na outra lateral, a gente também tem dúvidas aí. Tem Alexandro, um veterano de seleção brasileira, inclusive, e Douglas Santos, um jogador que está no Zenit, né, no futebol russo, que desempenha uma função diferente da de Alexandro, inclusive diferente dessa lógica, né, inicial de você ter um jogador mais de características de contenção. Acredito que vai pesar aí a experiência de Alexandro e acho que ele vai ser o titular. Douglas Santos, eu acho que Douglas Santos tem tido participações mais dinâmicas na seleção brasileira. Eu acho que Alexandre tem toda uma experiência, Celso, para essa posição, embora o Douglas Santos já esteja no exterior há algum tempo também. Acho que ele tem mais nome para ser esse titular, mas eu tenho gostado mais de Douglas Santos do que Alexandre na seleção brasileira. Essa é uma posição, Celso, que
pode estar em viés de ultrapassagem. Tá? Pode estar. Por ter começado o último jogo, é uma sinalização, mas a gente tem que entender o que vem pela frente na estreia também. Exato. Que é Hakimi por ali. Hakimi e Brahim Dias, é o lado direito fortíssimo, né, do Marrocos. Talvez um dos lados direitos mais fortes dessa Copa do Mundo, porque tem um dos grandes laterais, um jogador de Real Madrid. Tá? E eu acho que o convencional vai prevalecer. Eu tá? também acho. Eu acho que o convencional vai prevalecer. Acho o Douglas Santos mais jogador, mas acho os dois muito, muito abaixo do nível de uma potência de Copa do Mundo. Dentro daquela sua lógica, porque sua lógica é para zagueiro. Mas assim, você bota o cara que tá na Europa. Nesse caso, é porque Douglas Santos, a Europa dele, a Europa é Rússia. é um a menos, né? E o outro foi a Europa a mais. Sim, mas não tá nesse momento. Não tá nesse momento. Se fosse a mais, estaria na Europa ainda também. Né? Eu tenho muita preocupação com esse lateral esquerda. Pensaria, já falei 1000 vezes, já tá ficando até chato, né? Acho um absurdo o Beraldo não ter sido incluído na pré-lista, pô. E aí não tem nem ele teve a chance de corrigir e não te colocou o cara em 55 nomes, pô. Colocou os jogadores que ele sabia que não ia chamar sob hipótese alguma, como o PH, lateral do Vasco. Isso. Não teria a menor possibilidade de ser chamado. Enfim, Beraldo, eu acho que o Beraldo fez falta também. Poderia estar aí nessa lateral esquerda, inclusive. Tá? Poderia. Mas eu estou muito na linha de que a gente muito vai debater essa semana e a seleção vai entrar no seu eixo mais tradicional, que é com o Alexandre. Mas prefiro o Douglas Santos, tá? Concordo aí com a análise de vocês em relação ao Douglas Santos e em relação também à tendência de ser mais conservador. E aqui, Celso, a gente vai para o último slide dessa primeira parte do programa. E aqui são, pelo menos, 5 jogadores para 2 vagas. E a gente vai chamar de ataque, mas obviamente envolve um meia que disputa, um meia de origem. Que a gente já botou ali Casemiro e Bruno Guimarães, essa posição, tá? Que é Paquetá, que ganhou espaço nos últimos amistosos, né? Nem vem fazendo uma boa temporada no Flamengo, mas na seleção jogou bem as chances que teve. E aqui tudo fica muito em aberto por conta da ausência de Estevão, né? Porque tudo fica muito em aberto. Inclusive, a gente vai, nos próximos slides, analisar os caminhos táticos que a escolha que vier daqui pesará na seleção. Tá? Mas a gente tem Paquetá em alta, Endrick em alta, Igor Thiago em alta, Luiz Henrique numa estabilidade positiva e Matheus Cunha numa estabilidade positiva. Não tem, Luiz Henrique e Matheus Cunha não fizeram jogos nem nos seus clubes, nem na seleção para ficar com a vaga em xeque. A questão do Luiz Henrique é que toda vez que ele entra no segundo tempo, ele entra melhor. E eu acho que isso é uma resposta que deve ser considerada. Tá? Mas são jogadores numa curva de alta. E ainda poderia ter Ryan, né, aí. Isso. Mas nem foi acionado no último jogo, fica claro. Correndo muito por fora. Matheus Cunha, ele ganhou bastante essa posição, essa preferência de Ancelotti, mas eu ainda, sei lá, ele parece ser aquele jogador mais tático do que um cara que você espera que vai destruir. Por exemplo, o cara que você espera que vai destruir está no banco. Assim, quando entra, você tem, por exemplo, Endrick. Quando o Endrick entra, ele passa, fala tanto de aura, ele passa uma aura de que o gol sai muito mais se ele estiver em campo do que com o Matheus Cunha. Mas futebol não é só isso, né? É só esse detalhe, né? Se Matheus Cunha pode cumprir todos os requisitos táticos do esquema de Ancelotti, mas a impressão é que ele está fazendo o jogo circular para que outros jogadores consigam balançar as redes. Eu acho, Fred, que o que a gente viu no jogo contra o Egito, né, onde o Brasil jogou com 2 jogadores de referência de área, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, no caso, primeiro Igor e depois Endrick, eu acho que foi mais um teste de situação de jogo, sabe? Tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Eu imagino que Ancelotti vai apostar aí na manutenção, né, desse eixo que ele vem trabalhando, com o Matheus Cunha sendo um jogador
que flutua mais, que participa melhor ali dessa movimentação intensa que ele está planejando para esse quarteto ofensivo ali, revezando a referência do ataque com o Vini Júnior, né? Então acho que o Matheus Cunha vai acabar entrando. E eu acho que pela facilidade do encaixe da lógica do jogo de Ancelotti, ele vai manter Luiz Henrique. Agora eu queria sublinhar aqui a atuação de Paquetá, porque realmente é um jogador que, independentemente da temporada que ele fez no Flamengo, é um jogador que todas as vezes que foi acionado com a camisa da seleção brasileira, ou basicamente todas, rendeu bem ou muito bem, sabe? Então acho que é um jogador interessante e é um jogador que daí tem uma característica única, né? É o único meia realmente de criação, um jogador que você pensa ocupando mais aquela função ali onde o 10 costuma atuar. Então sublinharia essa possibilidade, mas acho que ele vai pela manutenção de Luiz Henrique e a mobilidade de Matheus Cunha. Celso, antes da gente começar a mostrar dentro de campo como pode ser essa composição de Ancelotti e de montarmos as nossas seleções ideais, convidar todo mundo a viajar com a gente, porque está chegando a hora, né? Na próxima quinta-feira começa a Copa do Mundo e começa nossa jornada, tá? Cruzando aí parte desse planeta para contar histórias que fazem da Copa do Mundo o que ela é. Histórias reais, humanas, e vou sempre repetir o que você tem falado, Celso. 1%, 0,5% ou até menos do que isso está nos Estados Unidos, no México, no Canadá para assistir a Copa do Mundo. O mundo vê a Copa pela televisão, vive a Copa com a sua própria comunidade, com sua família, com sua sociedade, com seu povo. E essa junção de culturas, de povos, é o que a gente vai tentar mostrar a partir de quinta-feira nessa viagem projetada para passar por 20 países, 4 continentes e num formato de conteúdo que vai desde aqui do YouTube, obviamente, nossa casa, mas também muito pelas redes sociais, tá? Então, nesse momento aqui do programa, a gente já convida você que está inscrito aqui no 45 Minutos, mas não está no nosso Instagram, não está no nosso Twitter, e dizem até que a gente tem TikTok, tá? Procurem Podcast 45, NE45, tá? Sigam a gente nos nossos perfis pessoais, também no Instagram, também no Twitter, aqui sem TikTok, porque nós vamos colocar esse conteúdo para que vocês viajem com a gente passo a passo. E esse QR Codezinho aqui é um Live Pix, tá? Para ajudar no nosso projeto. Tem muita gente ajudando. A gente tem recebido abraços importantíssimos. Eu até tenho dito que quando a gente já tiver no primeiro destino, que a viagem tiver começado, que a série tiver começado, a gente vai trazer, inclusive, alguns agradecimentos, porque o abraço tem sido muito forte de muita gente, tá? E é isso. Estamos nos preparativos finais. Né? Talvez, inclusive, pelo perfil desse conteúdo que a gente está gravando agora, você esteja assistindo enquanto a gente está se deslocando, né? Ou mesmo já em território estrangeiro, né? Então, se você puder e quiser, obviamente, contribuir ainda mais com o nosso trabalho, você pode contribuir diretamente, né, nessa ação que a gente está fazendo com o Live Pix, que vai ser direcionado especificamente para essa cobertura de Copa do Mundo, que realmente está sendo muito importante. Já deixo um abraço em todo mundo que já aderiu aí a essa campanha. Obrigado de coração aí, galera. E é isso. A gente vai para os campinhos, o Live Pix segue na tela, tá? Vocês vão perceber dentro de cada campinho o Live Pix na tela até o final desse vídeo. E aí, Celso, o primeiro campinho que a gente traz para a tela é dentro da lógica trabalhada por Ancelotti no ciclo. Ou no que se pode chamar de ciclo, já que foi 1 ano, 12 jogos à frente da seleção. Aqui a gente deixa a dúvida técnica entre Douglas Santos e Alex Sandro, mas aqui quem entrar vai fazer a mesma função. Na lateral direita a gente definiu Ibanez, né, como o lateral direito. Aqui na frente, nessa composição, é até difícil colocar as pecinhas nas suas sempre casinhas. que a gente coloca
alguém diz que está errado, mas não existe a casinha certa, porque Matheus Cunha não é o 9, Isso. ainda que seja um falso 9, mas muitas vezes ele é o meia, Isso. ele é quem mais volta. Luiz Henrique joga mais pela direita, ali seria o mais fixo, tá? Mas tanto o Rafinha quanto o Vini Júnior flutuam, muitas vezes Vini Júnior sendo o segundo atacante, com até uma possibilidade de Matheus Cunha ser o mais recuado e Rafinha e Vini Júnior formaram um ataque. Tem um outro desenho tático que deixa isso até mais claro. Mas esse aqui, Celso, é se a lógica de 10, ou melhor, de 11 de 12 jogos na era Ancelotti for mantida. Uhum. Então, eu não vou dizer não que lá no começo talvez tenha tido Paquetá em algumas partidas de frente, mas daquela série de amistosos finais, depois das eliminatórias, com giro asiático, giro africano, giro europeu e esses dois últimos, o desenho é esse. Sim. Poderia sair Luiz Henrique para entrar quem? Para jogar, para manter o desenho? Ryan não vai entrar. Não vai. Não foi trabalhado. Martinelli também não enxergo. Eu vejo uma chance. Ele fazer um desenho com Rafinha voltando a jogar mais pela direita, Sim. Vini Júnior caindo mais pela esquerda e o Brasil entrar com um centroavante. Mas aí já é outro desenho. Já não é mais seria esse, outro desenho. Não seria Eu esse tô falando, desenho. Para sustentar, Pra esse, sustentar desenho, esse desenho, eu não vejo. Não tem. Não tem. Não tem. Só Martinelli. Porque Rafinha iria para a direita, para o lugar do Luiz Henrique, e Martinelli ficaria na esquerda. Martinelli teve embora tenha sido campeão também, mas não teve muita sequência. Eu acho muito difícil. Também acho. Muito difícil. Também acho. Ainda que antigamente era o primeiro nome a entrar, tá? Isso. No segundo tempo era o primeiro nome a ser acionado por Ancelotti. Isso. Mas acho difícil. Acho difícil. E a gente vai então para um segundo desenho agora, que é o desenho com o centroavante. Perfeito. Tá? Aqui atrás a gente não precisa mais comentar, vai ficar do mesmo jeito até o final. Aqui é algo mais próximo do que a maioria dos clubes, a maioria das seleções joga, ainda que não seja também muito fixo, mas é o que Celso tinha desenhado ali. Um meia-meia, que pode ser Matheus Cunha, que dá mais flutuação, ou Paquetá. Uhum. Rafinha de um lado, Vini Júnior de outro, e aí Igor, Thiago ou Endrick. Isso. Perfeito. Aí é como jogou contra o Egito no primeiro tempo. Exato. Essa é outra possibilidade. Que eu acho, como eu falei, que foi um teste para a situação de jogo. Acho pouco provável que o Brasil vá adotar essa formação para a estreia contra o Marrocos. Não vejo Ancelotti fazendo essa mudança, né? Não seria uma guinada, mas seria uma mudança em relação ao que eu estou imaginando que está na cabeça de Ancelotti, que é um time bastante imóvel ali na frente. Perfeito, tá? E aí a gente vai para um terceiro desenho, que é algo que tem se levantado como uma possibilidade, tá? Não teria o centroavante, Paquetá entraria nesse time e meio que Vini Júnior e Rafinha formariam uma dupla de ataque. O clássico, campeão do mundo de 1994, Isso. e o Brasil teria um 4-4-2. Exato. Tá? Mas tem uma diferença muito grande aí do 4-4-2 do Brasil, viu? Porque o segundo 4 do Brasil era só para travar o jogo, né? Circular a bola, desarmar. Ali era Romário e Bebeto. Aqui tem um jogador muito mais leve. Essa figura não existia aqui em 94, não. Porque começou com o Raí, mas Raí perdeu a posição. Muito menos um centroavante sendo recuado pro meio. Exato. A gente tinha volantes fazendo essa função. Mas é um 4-4-2. Tá? É um 4-4-2. Não é clássico, mas... Mas Dunga, Mauro Silva, Zinho Mazinho. e Mazinho. Zinho e Mazinho. Exato. Permitia pouca coisa ao adversário, mas... Pois é, mas... A semelhança é 4 e 4 aqui. É a distribuição. É a distribuição. Mas eu acho que essa realmente, Fred, seria uma opção menos provável ainda do que aquela com o Paquetá fazendo a meia e um centroavante de referência. Eu acho que essa é mais improvável. Perfeito, Celso. Então agora, tá? Vamos para uma seguinte dinâmica. Cada um aqui vai ter direito de ser Ancelotti e no final a gente tenta pensar pela cabeça dele para definir esse Brasil da estreia contra o Marrocos. Quem vai ser o primeiro Ancelotti? Eu. Vou começar. Celso Ancelotti, tá? Para ajudar, Celso, eu já coloquei aqui. Vou colocar a Alisson também. Alisson Posso? também? Pode, Autorizado? claro. Já coloquei
Não apareceu ainda, mas aparecerá. Vai aparecer aí, tá? Já está em campo. Na verdade, eu já coloquei no time de Cássio. Falta colocar no seu. Bota ele no bid do meu time também. Alisson, Tá? titular aí do Pronto. gol. Primeiro você escolhe o seu lateral Alexandro. esquerdo, Alexandro, né? E agora, monte o seu time. Se você quiser mudar de posições, é só avisar, tá? Certo, não. Eu vou manter, tá? Essa formação. Só um ponto. É o que Celso realmente gostaria. Celso, que não eu é, gostaria de ver. Não é o que Celso acha que vai acontecer. Exatamente. Celso Ancelotti. Caiu Ancelotti. Certo. João Saldanha, em 1969, Caiu. né? Que ele virou jornalista. A CBF tem o... Mário Jorge Lobo Shigami aqui. Isso, tem uma série da Netflix, né? Eu comecei a ver, mas dormi rápido. E tem, né? Ele chega em casa e diz, ó, os caras da CBD foram na redação hoje e me convidaram. Para ser o treinador. Aí, pô, aí a esposa, você é comunista, rapaz. Vai trabalhar pro regime? Não, vão me dar o maior microfone do mundo e tal. E ele aceita. Ele já tinha sido treinador, né? Anos atrás de times pequenos. Mas, e aí, Celso? Vamos lá. Eu gostaria de ter tido a oportunidade de ver o Brasil trabalhando com Rafinha na direita. Certo, vou colocar. A gente vai aqui para um time que eu gostaria de ter visto mais. Tá? Fazer só uma pequena correção, tá, Celso? Certo. Para não gerar problema. João Saldanha passou pelo Botafogo também. Tá? Então, para não enquadrar o Botafogo nos times pequenos, destaca o Botafogo. Perfeito. Que quando eu falei, eu disse, não, ele teve... Ninguém chega na seleção. Sobretudo que nessa época não havia a menor dúvida em relação... Nem hoje também, mas ali na época ao tamanho do Botafogo. Ali era dos maiores realmente, né? Exato. Rafinha na direita. PH. Rafinha Sim, com PH. verdade. Esse é outro. Esse aí eu não escalaria ainda não. Rafinha, Vini Júnior na esquerda. Sim. Paquetá no meio. E Endrick. Pronto, quase no igual, ataque. Quase igual a minha seleção. A diferença ali é na lateral esquerda. Aliás, quando eu estava falando de Danilo lá no começo, foi justamente por isso que eu estava perguntando a dúvida. Porque Danilo, eu acho que existe uma possibilidade, não seria algo tão surpreendente se Ancelotti bancasse. Mas eu não colocaria. O de Band e na minha seleção, Fred, é basicamente essa, que eu acho que vai ser bem diferente. Bem diferente não, mas vai ser diferente da seleção contra o Marrocos, mas tanto a minha quanto a de Celso, porque eu acho que aqui a diferença vai estar por aqui. Isso. Mas a minha mudança é só Douglas Santos. Só Douglas Santos, tá? Então, direto e rápido aqui. A seleção do Maestro. Seleção de Cássio. Não brigaríamos. Só essa diferença nesse momento. E a minha seleção, tá? Ela teria uma mudança, tá? Em relação a que aqui está, a de Cássio, porque eu iria com Douglas Santos também, que seria Matheus Cunha no lugar de Paquetá. Tá? Eu fico na dúvida, mas eu iria com o Endrick. Eu acho que Endrick ele estrela, velho. Tá pedindo passagem. É uma peça importante para o segundo tempo, mas eu já acho que Luiz Henrique muda mais o jogo, que você tem o Thiago para colocar ali com força, dentro da né? área. E aí, de fato, tá? Eu iria com ele. Seguraria Paquetá um pouco, porque acho que a flutuação que o próprio Endrick consegue dar, ela não pode ser perdida. E Paquetá deixa o time um pouco mais cada um no seu quadrado. Acho que é uma possibilidade muito concreta, porque talvez o Brasil fique mais protegido. Muita gente comentou, e eu concordo, a grande partida de Bruno Guimarães pode ter elo com o Paquetá, que dá ele um pouco mais de liberdade. Claro. Então, eu gosto da flutuação. Acho que e também bato na tecla de que a seleção tem que ser algo muito mais do que foi nesse curto ano do que na última semana. Não? Exatamente. Então, eu tendo a puxar mais pelo que Ancelotti vinha trabalhando desde o começo. Tá? E aí agora, Fred, acho que é definir o caminho que a gente imagina que Ancelotti vai. E aí a gente volta
para aquela formação mais convencional com a qual o Brasil trabalhou no ciclo de Ancelotti. Algumas vezes. Algumas vezes, exatamente. 11 jogos. É um ciclo tão pequeno. 11 não, repito, eu sempre vou corrigir. Desde o fim das eliminatórias, né? Perfeito, exatamente, desde o fim das eliminatórias. E imagino que vai ser isso aí. Acho que ele não vai... Eu acho que Matheus Cunha é titular. Ele não vai Tirar o cara que foi titular do ciclo inteiro. Não vai. E repito, não jogou mal, nem no Manchester, nem... não deu nenhum motivo para perder a vaga. A questão é Luiz Henrique. Só acho que tem é uma sido questão na seleção tática. o atacante tático. Até aqui. E na seleção... Mas ele é um pilar tudo bem. porque ele é o meia às vezes. Então ele é o pilar dessa lógica. Quarteto, exatamente. Não, veja, fosse outro treinador, eu acho que a pressão sobre um centroavante que faz pouquíssimos gols... Mas ele não joga como centroavante, não, ele mas, é meia. veja, isso é ele sendo remanejado. Sim. Ele é o que ele é, Fred. Assim, ele pode estar sendo isso aqui, pode estar sendo... Mas nem no Manchester, nem na seleção ele joga como centroavante. Né? A vida dele ainda não é como a de Joelton, não, que era atacante e virou volante, não. Ainda não foi para tanto. Isso aí é um ajuste. Tanto é que durante o jogo ele pode ser o 9. Mas enfim, eu acho que é o titular. Acho que ele cumpre esse detalhe. Eu elogiei até o papel tático dele no começo. Só acho que fosse outro treinador, haveria uma pressão maior sobre um jogador nessa posição que tem um poder que tivesse um poder de fogo um pouco maior. E sobretudo porque talvez tenha, né? Mas enfim. Aliás, outra coisa que falam muito, a gente tá vendo isso aqui pode ser a fotografia da estreia. O Brasil costuma mudar bastante quando ganha, nas vezes que ganha a Copa do Mundo, tá? 58, Pelé e Garrincha eram reservas. Eles começam reservas na reserva. 62, Pelé se machuca de forma forçada. Amarildo, Possesso, vira. 70 não. Mas 94, Raí, camisa 10, perde a titularidade depois do primeiro jogo. Detalhe, faz até o gol de pênalti. E 2002, eu não sei se Kleberson começou como titular ou... acho que ele pega o lugar de Juninho Paulo. Na verdade, ele é convocado depois do corte de Emerson. Mas na seleção eu acho que ainda tem uma... Eu não vou lembrar. Também não arriscaria não, mas ele vira... Assim, ele não participa do ciclo, ele vira... titular absoluto. E detalhe, e um dos melhores do Brasil naquela Copa. Sim. Então, assim, isso aqui é uma fotografia, mas ao mesmo tempo, não é nada do outro mundo uma mudança no Brasil durante a Copa, não. Do segundo tempo. Sendo certo ou não. Mas eu acho que é isso, tá? É com isso que eu imagino o Brasil indo como titular. E agora fica só o convite para vocês acompanharem a nossa cobertura de Copa do Mundo no mundo da Copa. Deixa o seu like, deixa aqui o seu comentário, se inscreva no nosso canal, aqui no Clube de Membros do nosso canal. E, se possível, nosso foco agora é justamente a ajuda direta para a nossa viagem. Então, através desse QR Code aqui no Live Pix, você contribui diretamente. Valeu, Fred. Valeu, Maestro. Obrigado também a João Trigueiro, que dirigiu o nosso programa. Um forte abraço a todas e todos e até o próximo. Valeu. Tchau, tchau.